Meus amigos, quando vocês, eu, todos nós juntos, já pensávamos que havíamos visto de tudo, ouçam aí mais essa. O PCdoB, por meio do seu icônico, eterno líder estudantil que nunca trabalhou um dia na vida, não sou eu quem diz, a cultura política quem diz. O Orlando Silva, que tem nome de cantor clássico, mas tem pouca coisa de clássico, a não ser a clássica função de colocar mais gasolina na fogueira, que lhe é peculiar. Aliás, por colocar coisa na fogueira ou no fogo, tem uma história aí lá atrás, de que Orlando Silva, quando era ministro dos esportes, um negócio aí de uma... Como é que chama, pessoal? Aquela comida que se faz ali com polvilho, um beijuzinho que se faz eu esqueci agora, mas um negócio de cartão corporativo com aquele negócio, deu uma confusão danada com aquilo lá. Bom, o Orlando Silva, que vocês vão ouvir qual é a nova do Orlando Silva agora, mas antes disso vamos lembrar, é do PCdoB sempre. Volta e meia, Orlando Silva, que tem nada de voto, ele entra aí. Por que ele entra? Ele entra como suplente. Toda hora é deputado federal porque ele entra como suplente. E tá aí o Orlando Silva, hein? O líder estudantil, eterno líder estudantil de esquerda. Nunca trabalhou nas americanas, nunca trabalhou nas pernambucanas, nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou na vida. Você brasileiro, brasileira, muitos de vocês desse canal já estão aposentados depois de terem trabalhado uma vida toda, tendo que cumprir ordens, cronogramas, subordinado a uma organização, cumprir horários, lhe cobravam resultado. Nada mal, hein? De líder estudantil, bolsas, tal, depois político, sem voto, mas está ali, fica na patota, tal, não sei o quê. Este cara, ele é o relator da PEC da mordaça. Da PEC que visa, como eles gostam de dizer, bonito, regulamentar a mídia, né? Regulamentar a mídia. E tá aí, viu? Foi engavetada um pouco na Câmara, todos acompanhamos, mas eles querem ressuscitar. Mas o Orlando Silva não se emenda e não se salva, o Orlando Silva. Vocês sabem, o Senado Federal aprovou uma PEC, em obediência a todo o regulamento constitucional, uma PEC para limitar as decisões monocráticas do STF. O que significa isso? Que determinadas situações importantes, e a maioria das situações que é julgada na Suprema Corte é importante, que não haja mais a farra das decisões monocráticas, ou seja, das decisões individuais. Um ministro com uma canetada pode colocar toda uma matéria de interesse do país a perder, pode engavetar, suspender, tal, pode suspender a nomeação de um presidente da República, presidente que nomeia um diretor de polícia federal, toda uma conjuntura de atos administrativos do chefe do Executivo Federal podiam ser obstadas, e também toda uma conjuntura de atos também do próprio Legislativo eram à torta e à direita decididas por um único ministro. Isto faz com que cada um desses 11 ministérios tenha se tornado um feudo, grande poder, a cara das decisões monocráticas, a cara do indevido poder e tamanho poder que se dá a um único ministro quando lhe dá esses poderes de decisões monocráticas, a cara desse empoderamento indevido é Gilmar Mendes. Você não se lembra aí, meu amigo, minha amiga, quantas vezes ouvimos no jornal e agora nos últimos tempos nas redes sociais, Gilmar Mendes deu liminar, deferiu medida cautelar para assustar isso, assustar aquilo. Gilmar Mendes mandando mais do que, não à toa ele ficou tão nervoso, mais do que o presidente da República. Gilmar Mendes, uma canetada, às vezes botando a perder e cancelando aquilo que o Congresso, Câmara e Senado, trabalhando em conjunto, com o esforço legítimo de mais de 500 parlamentares, ou 513,
com mais 81, 594 parlamentares, senadores e deputados, vão lá, fazem lá uma norma super dificultosa, que a Constituição exige em quóruns qualificados, grande número de votos para aquilo, e vai lá Gilmar Mendes, ou Barroso, ou Fux, esses gênios, e coloca tudo a perder. Isso chamava-se decisões monocráticas, individuais, que foram dando superpoderes a esses ministros. Pois bem, isso é inconstitucional, como lembrou bem o Pacheco no seu curto discurso, refutando as agressões que ele e o Senado sofreram de Gilmar Mendes e tantos outros do STF. Ele disse, desde 1934, desde a Constituição Brasileira de 1934, já se previa a chamada cláusula de reserva de plenário, que significa que certas questões, e a maioria das questões constitucionais são importantes, não podem ser decididas individualmente por ministro, tem que ser levado ao plenário, ao conjunto, para decidir-se ali por maioria, etc, etc, etc. Andou bem, o Pacheco, o jurista, foi bem professor ali. Mas tem tanta gente insatisfeita com isso. E principalmente alguns parlamentares que se acostumaram a serem empregados de outros poderes. Como Orlando Silva, sim senhor. Aí Orlando Silva, qual é a notícia desse vídeo que já vai se alongando? Segundo matéria aqui do Poder 360, o Orlando Silva está pensando em fazer aquilo que a esquerda, com os partidos nanicos, fizeram todo o governo Bolsonaro e ainda fazem. O Orlando Silva está pensando, acreditem vocês, em processar o Senado Federal por terem aprovado a PEC que limita as decisões monocráticas do STF. E processar o Senado para quem? Diante de quem? Quem vai julgar o Senado? Com essa ação que Orlando Silva, o gênio, quer fazer? O Supremo. Então, gravem aí, Orlando Silva, PCdoB. Orlando Silva e PCdoB, satélite do PT. E PT e Supremo, que estavam em lua de mel, né? Parece que romperam a lua de mel, mas parece que teve jantar à luz de velas com Lula, Toffoli, Zanin e Gilmar. Talvez já voltaram a lua de mel. Mas enfim, é quase tudo a mesma coisa. Há uma piada que está rolando agora na internet que diz assim... que o STF mandou dizer que se a PEC passar... o STF vai mudar de partido e deixar o PT. Eu ouvi essa piada recentemente de um gaúcho, e é uma piada que eu tenho certeza que não confere com a verdade, mas é bastante espirituosa. Então, grave o nome. Orlando Silva quer processar o Senado por ter aprovado, com 52 votos a 18, a PEC, que devolve o caráter constitucional ao STF. Bom, está aqui Orlando Silva, que é a ação no STF contra a PEC que limita poderes da Corte, diz o Poder 360. O deputado deve usar o argumento de que PEC viola a competência do Supremo. Ainda não há data para a apresentação desta ação que Orlando Silva, o deputado federal Orlando Silva do PCdoB de São Paulo, deve apresentar nos próximos dias uma ação no STF para barrar a PEC aprovada na quarta-feira pelo Senado. Não é, pessoal? O congressista confirmou que estuda a ação e que ainda não há uma data para apresentar o mandado de segurança. Está dizendo que é o mandado de segurança aqui. Bom, eu não sei. Dentre os argumentos, se é mandado de segurança, ele tem até 120 dias para impetrá-lo. Dentre os argumentos que devem ser apresentados por esse gênio está o de que a PEC viola a competência do Supremo. Uau! Formidável. Bom, é isso. Se preparem, porque os nanicos de esquerda, satélites do STF, do governo Lula, querem apresentar uma ação contra o Senado para derrubar a PEC contra o STF. Diante de quem? Onde? No STF. Inscrevam nesse canal, deem um like, compartilhe com pelo menos uma pessoa, um grupo, de preferência com um grupo. Até a próxima.